também. Pelotas começou a engrenar na temporada, né? Teve a melhor atuação no fim de semana e agora iniciando uma outra competição que também é importante, né? Eles passam um pouco iniciar o troféu Rei Pelé, né? E como é que é para ti dividir as atenções? A gente sabe que o foco está no acesso, né? Como é que é para ti dividir as atenções entre duas competições em uma semana, jogos importantes, né? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Sim, né? Tivemos um jogo difícil no domingo, né? Muita chuva, campo pesado, né? E contra uma equipe que no início do campeonato vinha né, no início vencendo as suas partidas. Lembro bem que quando fomos enfrentar eles lá, né, eles eram líder, né, 3 vitórias, e foi difícil, né, um jogo muito truncado, e a gente sempre tem mesclado jogos, né, por exemplo, contra eles foi 4 pontos, né, como a ida e volta, a gente sempre tem feito essa divisão, né, que quando você joga com o próprio adversário no primeiro turno, você no segundo turno tenta mesclar os pontos para não deixar o adversário disparar. Conseguimos um ponto importante lá naquela época e vencer eles em casa, né, um jogo difícil como foi, e graças a Deus conseguimos uma vitória com apoio do torcedor no dia de chuva, né, e graças a Deus a equipe foi bem. Então amanhã a gente já estreia o campeonato também, né, difícil contra o Novo Hamburgo que vem jogando a Série D. Mas sabemos da responsabilidade, estamos vestidos a camisa do Pelotas e independente do campeonato nós vamos jogar em casa, temos que fazer nosso fator local ser muito forte como sempre foi. Boa tarde, Charles. Até primeiramente em relação a esse jogo contra a equipe do Guarani, né, a gente viu o Pelotas equilibrado, fazendo um bom desempenho e conseguindo o resultado, né, algo que até a torcida cobrava bastante, que não tinha ainda visto esse equilíbrio do Pelotas dentro da competição. Né. Então acredito que agora, com reforços, com o William tendo mais tempo de trabalho, os jogadores conseguiram agora se adaptar ao estilo de jogo do William Campos. Agora eu acredito que o Pelotas está entrosado e que está conseguindo compreender também essa divisão de acesso. Olha, a gente sabe que o gramado nosso é o melhor do campeonato, né? Algumas equipes também têm o gramado, como vocês viram lá em São Gabriel, não foi um campo meio complicado, próprio lá em Venâncio, né? A gente chega num gramado difícil, mas é o campeonato, então a gente sempre procura não como diz, observar do lado negativo, e sim a divisão de acesso. Então, com o apoio dos jogadores que estão retornando, né, no DM, o pessoal que está chegando, se adaptando o mais rápido possível ao campeonato, que é diferente do campeonato, né? Então isso facilita para o professor e nada mais com um resultado positivo, né? Acabamos sendo derrotados aqui com o Lajadense em casa, tentamos, não conseguimos e fomos contra o São Gabriel lá, um ponto importantíssimo também, né? Não deixamos eles ir muito além da pontuação, e você enfrenta, né, o próprio Guarani de Bagé, que foi líder muito tempo no campeonato. Então a equipe, com a vitória, tranquiliza muito mais o trabalho, né, de nós, não só nós, mas como do professor William, e isso facilitou que com certeza dentro de casa a gente conseguiu um resultado importante com a equipe jogando bem. Charles, prazer mais uma vez falar contigo. Ganhamos, vencemos domingo. Agora, há 2 perguntas em uma. Uma, que amanhã estreia na Copinha, não sei se tu vai jogar também, está escalado para jogar. E a outra é com o Bagé. Tá meio engasgado aí aquela derrota aqui, né? É um jogo que vocês querem vencer o Bagé lá na Pedra Moura, porque tudo começou a preocupação toda com aquela derrota aqui do Infantil Bagé, né, Charles? Sem dúvida, mas a oscilação do campeonato é normal, né? Muitos jogos, e às vezes a situação, como eu falei antes, do Guarani, quando a gente enfrentou o Bagé aqui, né, eles vinham de derrotas, né? Então conseguiram uma vitória importantíssima para eles, né? Mas a gente sabe que lá é um jogo difícil, né? Uma equipe boa, com eles, o professor Bandeira que está lá, alguns atletas, né? Um time muito bom. Mas a gente também temos que pensar em nós, né? Respeitando o adversário, como todos os jogos foi. Amanhã, com certeza, temos esse jogo importantíssimo também contra o Novo Hamburgo, né? Que é um time de Série A que está jogando, Série D, né? Campeonato Brasileiro. Mas o fator local a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E, independente de quem vai jogar, a gente tem que estar preparado para defender as cores do Pelotas. E também, no domingo, uma grande decisão, né? Como tu falou, a gente sempre vai querer vitória, mas a gente sabe do respeito que tem que ter pelo adversário para que a gente consiga os objetivos, que é tá afunilando, né? Vamos dizer, falta poucos rodadas para que o campeonato venha, e a gente tem buscado primeiramente a classificação, independente de vai ser em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, nós queremos classificar para que depois é outro campeonato. Poxa, tu fez parte da campanha do título de 2008, né? Isso. Consegue falar sobre qual é o segredo de vencer uma copinha? A gente sabe que é uma competição diferente, que é de times de divisões diferentes, às vezes enfrenta time de dupla Grenal, dupla Caju, às vezes tem clássicos. Consegue traçar um paralelo em relação ao time desse ano com a situação de 2008?
que também te lembra muito daquele dia, também daquela conquista que foi o Pelotas estava anos sem ganhar um título importante, né? Como é que pode falar dela? Foram 2 anos muito importantes, 2008, né? Copinha, e no outro ano seguinte a divisão de acesso. Então, 2008, que nós tínhamos uma equipe muito forte, era diferente o formato da segunda divisão, né? Que não era mata-mata, era quadrangular, e acabamos saindo injustamente naquela época, que me lembro muito bem, que foi contra o Ipiranga e Erechim aqui, acabamos perdendo em casa e o juiz anulou um gol na época e tal, mas a equipe era muito forte e teve uma base para a Copinha, né? Ficou o Santos Sotile, Thiago Duarte, a maioria dos atletas ficaram e foi reforçado. E isso facilitou bastante, né? Para que a gente conseguisse o objetivo que foi no segundo semestre, a Copa Lupe Martins. O segredo é, como eu te falei, nosso fator local era muito forte aqui, sempre foi, né? O Pelotas, a boca do lobo, sempre foi com o torcedor. E lembro muito bem, no último jogo foi contra o Cerâmica, né? Empatamos lá e vencemos aqui. O campeonato difícil até chegar à final, foi muitos mata-mata, né? Então é muito bom lembrar coisas boas para que a gente possa passar para os nossos atletas aqui, que é um começo, mas é um começo pode ser uma grande conquista, uma grande caminhada importante e, como eu te disse, fazer o nosso fator local aqui para que os adversários, quando chegarem aqui, tremer para que a gente possa conseguir esse novo êxito que é o título da Copa Repelé. Charo, até conversei com o pessoal lá de Novo Hamburgo, né? E a tendência é que o Novo Hamburgo amanhã venha completo, né? O que tem de melhor, é claro, tirando o Garreca que foi expulso e também questão de lesões, mas o que tem de melhor até porque as chances de classificação na Série D não existem mais, né? Então, o que você tem conversado dentro do vestiário em relação a essa partida da manhã? Qual a expectativa que tu tem para essa partida? Como tu falou, né? Já é um cara experiente, já tem esse título da Copinha. Então, o que tu espera também dessa estreia, que a gente sabe que a estreia é sempre um momento mais nervoso, tem jogadores aí, né, que vão jogar que não estavam atuando tanto como a camisa do Pelotas na divisão de acesso, que a gente sabe que é o principal foco. Mas qual é a tua expectativa para a partida de amanhã, vendo que esse Novo Hamburgo, como tu falou, né, é uma equipe que tem qualidade, né, bem treinada, estava na Série D do Campeonato Brasileiro, na Elite, então, qual é o segredo que tu pode passar até mesmo para os atletas mais novos que devem jogar amanhã, para conseguirem ter o êxito de, ao menos, pontuar contra essa equipe do Novo Hamburgo? A gente jogou no final de semana, né? Sabemos que tinha uma decisão, né, na divisão de acesso contra o Guarani, uma equipe muito forte, conseguimos o resultado. É mais fácil você chegar, teoricamente, para amanhã um jogo dificílimo contra o Novo Hamburgo, como tu falou, vem jogando também direto, então para nós atletas dá uma tranquilidade entre aspas, né? Se a gente não entrar bem amanhã, não entrar focado, sabendo que o adversário tem qualidade, vem de uma vitória também, né? Teoricamente na Copinha, no fim de semana, no resultado, e eles vêm completo. Então nós temos, graças a Deus, um grupo muito forte, né? A gente não sabe ainda quem irá enfrentar amanhã, quem vai jogar amanhã, né? Mas o professor Will é experiente, vem de um título também do ano passado, a Copinha, conhece muito mais eu no início agora, né, do campeonato, mas como eu te falei, o Pelotas, quando vai jogar amistoso, vai jogar campeonato, independente do campeonato, tem que ser, é o Pelotas, é a camisa do Pelotas, é o que vale mais. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente possa, vamos enfrentar um adversário qualificado, mas estamos no nosso domínio, né, então vamos tentar fazer o resultado positivo para que a gente comece uma caminhada muito positiva para o título da Copa Repelé. O primeiro tempo do Pelotas contra o Guarani foi de luxo, né? Foi de luxo, na tua opinião, o Pelotas começa a encontrar da liga a formação da equipe para o decorrer do campeonato, Chá? Olha, a gente tem proposto, como tu falou, foi um primeiro tempo muito importante, saímos na frente, depois sofremos empate, né? Logo depois conseguimos ir para o intervalo, foi o primeiro jogo, se eu não me engano, nesse campeonato que a gente tem comentado, né, de chegar no intervalo com resultado positivo. A gente sempre chegou com um empate, né, teoricamente aqui no vestiário, na boca do lobo, e a gente conseguir chegar com um resultado na frente é importante para que a gente voltou o segundo tempo respeitando o adversário, sabendo da dificuldade, né, mais retroativo, mas também com o resultado na mão. Isso nos facilita um pouco. Então, facilitou muito, como eu te falei, chegamos numa pontuação boa na tabela, né, os resultados têm nos ajudado. Então isso não é que nos tranquiliza, mas dá um trabalho para a gente ir sabendo que tem algo muito bom pela frente. Primeiramente, como eu te falei, classificar. Não sei que posição, mas a gente sabe que tem 3 jogos dificílimos pela frente. Tentar levar o que a gente fez nesse domingo que passou para o jogo de amanhã, na quarta-feira, e também lá na Pedra Moura contra o Bagé. Então a gente vai trabalhar forte para essa semana a gente chegar no domingo e amanhã também contra o Novo Hamburgo com esse jogo que a gente fez no domingo cada vez mais, né? Tentar sempre melhorar mais, mas é um começo muito grande.